Olá, olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, Carmelita. O som tá bom? Tá dando para escutar direitinho? Ok. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho. Gratidão imensa, né, pelo convite de estarmos aqui, né, pelo Instagram da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui aguardando os nossos amigos para que a gente possa iniciar, né? Esse momento aqui é referente à doutrinária, né? Do Centro Espírita, no caso, Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Nós vamos conversar um pouquinho à luz da nossa doutrina, né, com base no nosso Evangelho, o Evangelho do Cristo, esse Evangelho que nos consola, nos conforta, né, e nos ajuda a compreender um pouco, né, o que é que nós estamos vivendo, né? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, para que possamos então conversar um pouquinho. Está aguardando só uns minutinhos para que novos. Seja bem-vinda, Ariadne, seja bem-vinda, Maria Dolores e todos os outros irmãos, né, de jornada e de caminhada. Sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar, né, esse momento em que a gente se prepara para algumas reflexões. Então vamos iniciar com a nossa prece, né? Fiquem à vontade para quem assim desejar, né, uma melhor concentração aonde estiver, né? Fechar os olhos. Eu fecho justamente para poder buscar essa concentração, buscar essa conexão com o alto, né? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e também elevar o nosso pensamento aos bons pensamentos da espiritualidade amiga que se encontram aqui conosco nesse momento. Elevemos então os nossos pensamentos e iniciemos a nossa prece agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade da vida. Deus Pai de infinita e doce bondade, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida. Te agradecemos também pela oportunidade do trabalho, por estarmos aqui, ainda que fisicamente distantes, mas conectados pelo amor, pela caridade, em busca dos teus ensinamentos, em busca de viver o teu Evangelho. Te pedimos que na noite de hoje abençoe e conforte e console todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estejam necessitando nesse momento das tuas bênçãos. Te pedimos também que possamos ser intuídos, né, para esse momento de reflexão que tiramos à luz do teu Evangelho, dos teus ensinamentos, para que possamos assim buscar essas reflexões, essas vivências nossas do dia a dia e assim colaborar para que a gente possa
evoluir, em busca da nossa evolução, do nosso melhoramento e de todos os nossos irmãos que se encontram aqui conosco. Te pedimos e te agradecemos mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos e queridos amigos, vamos então agora conversar um pouquinho, sobre esse tema que nos foi trazido, para que a gente pudesse conversar na noite de hoje. Falar das nossas crianças, falar dos nossos jovens é uma alegria imensa, porque sabemos que o futuro são eles. Sabemos que o nosso crescimento também depende, dessa convivência amorosa, dessa convivência alegre e feliz que temos com eles. Então hoje nós vamos falar desse papel da família dentre a valorização da vida das nossas crianças e dos nossos jovens, Podemos iniciar conversando um pouquinho e lembrando um pouco dos ensinamentos, de mensagens que Bezerra de Menezes nos deixa, Quando ele diz: conquanto seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Bezerra de Menezes. Meus queridos irmãos, nessa pequena mensagem ele nos convida, ele nos lembra sobre a importância, do seio familiar, do papel da família nesse momento em que nossas crianças e nossos jovens se encontram, dentro desses ambientes. Ele nos chama a atenção dentro dessa perspectiva de orientação e de cuidado. E poderíamos pensar, valorizar os nossos jovens, as nossas crianças, a vida deles? Sim. Como é que nós podemos passar esse tipo de orientação valorizando as nossas crianças e os nossos jovens? Quando começamos a mostrar para eles quão importante eles são dentro do seio das nossas famílias, dentro dos locais os quais eles passam, convivem, seja na escola, seja em ambientes familiares, às vezes de vizinhança, às vezes de primos. Precisamos mostrar às nossas crianças e aos nossos jovens como a vida, de cada um é importante, não só para nós, mas também para o Cristo. Por isso a importância tão grande de apresentarmos, sempre que possível, cada vez mais cedo, às nossas crianças e aos nossos jovens, o Cristo, o Deus. A gente fala tanto que Deus nos conforta, nos consola, quando estamos em prece, quando nos reunimos para poder conversar e falar a respeito dele e fazer leituras dos seus ensinamentos, Isso nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade, nos faz crescer, Muitas vezes, às vezes no mundo, no momento que a gente está vivendo, a gente fica inquieto, a gente fica às vezes vivendo esse momento, na maioria das vezes, que nos traz às vezes tristeza. E aí, quando nós nos vemos em situações onde uma leitura do Evangelho, uma leitura da mensagem, a lembrança, de um amigo, de um querido que nos traz, a gente fica pensando como é tão bom ter esse conforto e esse consolo, é tão maravilhoso ter esse encontro, esse momento desse encontro com Cristo. E aí a gente poderia parar e pensar assim: se isso é tão bom, se isso me faz tão bem,
eu tenho apresentado isso que me traz essa paz, me traz essa alegria às nossas crianças, aos nossos jovens, né? Nós precisamos refletir e lembrar que é nosso papel enquanto família, né? E quando eu falo a família, eu falo nessa amplitude familiar que hoje vivemos, não só o pai, a mãe, aquelas pessoas mais próximas, mas eu falo se você é um tio, né? Se você é um primo, que você percebe que próximo de você tem uma criança e um jovem que precisa ser ouvido, né? Que você precisa conversar um pouquinho, que você precisa observar atentamente as suas necessidades, as suas dificuldades, às vezes, diante desse crescimento, diante desse desenvolvimento em que ele se encontra. Nós estamos fazendo isso, né? A família, sem dúvida, é essa célula, né? É extremamente importante e relevante para o crescimento das nossas crianças e jovens. Os vínculos que isso traz, em termos de amor, de alegria, de segurança, é imensa, né? E aí, né, dentro dessa perspectiva, Joana de Ângeles, ela afirma, né? Ela nos diz que a família, sem qualquer dúvida, né, é bastião seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior nesse início, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento das experiências para uma jornada feliz na sociedade. A família, nesse caso, torna-se esse alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo então o primeiro momento, o primeiro local, né, que no caso ela trata como um educandário do espírito, onde são então aprimorados as faculdades e que desatam os recursos que dormem latentemente, porque sabemos quando nós viemos, né, quando nós reencarnamos, trazemos conosco, né, outras vivências, trazemos dentro desse nosso corpo físico, dentro do nosso perispírito, né, essas marcas de outras vidas, de outros momentos e de tantas outras vivências que trazemos. Mas sabemos, aqui como ela mesmo fala, que a importância disso, ela inclusive fala que é o primeiro núcleo em termos de sociedade a qual a criança e o jovem passa a perceber, né, se perceber-se enquanto ser, né? E nós? O que é que nós podemos fazer diante disso, né? Bezerra também diz que o lar, né, senão esse local aonde a criança se vê protegida. Então, cabe a nós proteger, né, as nossas crianças e os nossos jovens nesse início, ao qual eles percebem, né, essa importância que é a vida, né? Eles quando vêm, a gente percebe que muita coisa da qual eles nos falam, eles nos relatam, mostra ainda assim a sua imaturidade, mostra ainda assim a necessidade dessa orientação, né? Muitas vezes a gente fica naquela percepção que as crianças bem pequenas não entendem, e porque não entendem eu não vou passar informação. Eles estão a cada dia mais que se passa, eles andam nos pedindo essas informações ou muitas vezes nos trazendo informações aonde muitas vezes nós não damos a devida atenção. E é esse um dos motivos pelos quais, às vezes, as nossas crianças enveredam por caminhos, né, que de fato, às vezes, trazem sofrimento a eles, trazem insatisfações, trazem muitas dúvidas. Não que isso seja, de fato, que não possa. É claro que sabemos que isso é importante, que eles vão adquirir essas experiências,
Mas muitas vezes, como Bezerra fala aqui, nós precisamos protegê-los nesse início, porque eles ainda não sabem fazer uso dessa ferramenta, que é essa forma que nós, quando já adultos, articulamos e temos como defesa. Por exemplo, quando nós nos encontramos numa tristeza, que percebemos às vezes que essa tristeza não é nossa, às vezes estamos desestimulados, buscamos às vezes um familiar, buscamos um amigo, no nosso caso, buscamos o apoio do nosso centro espírita a qual participamos, vamos para instâncias maiores, né? Buscando às vezes um apoio de profissionais. As nossas crianças e os nossos jovens, eles muitas vezes não percebem quando isso chega, para que eles possam discernir aonde buscar essa ajuda, esse apoio. Por isso a importância da família. A família precisa ser o primeiro lugar, precisa ser um seio a qual a criança se sinta protegida, aonde ela se sinta segura, aonde seja aquele colo que ela pede quando ela percebe que precisa de ajuda. Então, nós precisamos, desde cedo, mostrar para as nossas crianças e os nossos jovens o quanto nós, enquanto família, e aí eu estendo um pouco mais, como eu disse para vocês, a família no sentido, a família dos amigos, a família em termos de seio familiar, a família consanguínea, a família, no caso, quando ela convive em grupos, né? No caso da evangelização, aonde ela se sentir segura, ela vai se sentir à vontade para expor os seus sentimentos, expor as suas vontades, expor as suas angústias, né? E aí nós vamos poder confortá-las, consolá-las, acolhê-las, né? E buscar as orientações, buscar os apoios necessários, né? Nesses casos, nós precisamos mostrar às nossas crianças o quanto elas são importantes para nós. Por isso, de maneira amorosa, cuidadosa, nós precisamos sim, né, conduzir elas a locais, a lugares que nós sabemos que também vão servir como alicerce. Guilhom Ribeiro, né, ele diz, né, fala em 2 trechos que eu te retirei aqui, da importância do papel da família. Ele diz: não menos importante é a conscientização dos pais espíritas diante da evangelização de seus filhos, como prestimoso auxiliar na missão educativa da família. Então, nós também, que somos pais espíritas, temos que conduzir, né, esses ensinamentos. Como vamos fazer isso? No seio da nossa família? Sim, mas levando também as escolas de evangelização, também é uma maneira dessas crianças fazerem essas trocas, criarem laços afetivos, sentir-se acolhido em outros núcleos, que não seja só a família. E ele ainda destaca e diz que os pais precisam enviar seus filhos às escolas de evangelização, interessando-se pelo aprendizado evangélico da prole, indagando, dialogando, motivando e acompanhando. Ou seja, é extremamente importante não só conduzi-los, mas mostrar que isso é importante. Como é que a gente mostra que é importante no caso da escola, né? A gente comumente leva os nossos filhos às escolas, falo escola, a parte mesmo escolar e acadêmica, e geralmente a gente faz esse tipo de pergunta. E aí, você gostou? O que é que você tem aprendido? Né? Essas trocas são extremamente importantes, porque a gente valoriza aquele momento que a criança está vivendo, a gente valoriza e dá importância e mostra para ela por que é importante aquele conhecimento, né? Traz para a realidade. Nas escolas de evangelização, isso também acontece. Usamos trechos, usamos os ensinamentos do Cristo dentro da pedagogia do amor para poder
conseguirmos chegar aos corações das nossas crianças e dos nossos jovens. Escutamos eles, damos sim a devida importância ao que eles falam e ao que eles pensam. Uma coisa importante a ser destacada também é buscarmos bons hábitos que a gente chama intrafamiliares, que a gente pode dizer que precisam ser hábitos inclusivos, né? Por que tem que ser inclusivos? Porque precisamos mostrar para ele que ele não está naquela família por acaso, que ele não convive conosco por acaso e que ele se sinta sim um ser pertencente àquele local qual ele vive, aquele seio familiar ao qual ele veio. Precisamos valorizar, né? Então precisamos ter hábitos, né, do nosso dia a dia que nós vamos ajudar as nossas crianças e os nossos jovens. E esse tipo de hábito também vai fazer com que eles passem a ter com seus colegas, com seus amigos. E isso nós vamos estar valorizando as nossas crianças e os nossos jovens, ensinando eles a valorizar o outro também, né? Eles também perceberem que hoje eles recebem esse apoio, essa ajuda e perceber que ele também pode apoiar alguém, pode ajudar alguém. A gente conhece tantos exemplos, né? Exemplos nos dias de hoje, onde pais com crianças ainda bem jovens, na faixa etária de 7, 8 anos, e aí nesse momento onde as pessoas às vezes se veem perdendo às vezes entes queridos, vivendo dificuldades às vezes até mesmo financeira. E aí quando a criança percebe, né, que algo está que não vai bem ali naquele momento que ele está vivendo com a família e a criança questiona, ou pega às vezes o pai ou o avô, alguém, né, triste ou chorando. Quem não já ouviu falar ou não já se viu numa situação dessa que a criança pergunta: por que você está assim? Né? Posso ajudar? Não fica assim não, vai passar. E aí a gente, enquanto adulto, olha e diz assim: nossa, como é que pode uma criança tão jovem estar com esse tipo de comportamento? Como é que pode uma criança tão pequena ter essa sensibilidade, né? Primeiro, porque nossas crianças, como nós sabemos, eles estão vindo cada vez mais evoluídos mesmo, né? E buscando em nós essa parceria, às vezes, de orientação. Nesse momento, ele se faz, né, presente quando ele percebe a necessidade. Aí, no entanto, ao mesmo tempo, ele nos faz perceber, né, a importância que é nós estarmos também atentos a isso aí, né? Eu vou relatar aqui alguns desses hábitos que eu coloquei aqui, destacando. São coisas bem singulares, né? Que se integram, nesse caso, ao núcleo familiar, dentro dessa perspectiva, né? E que, na verdade, são citados muitas vezes na nossa literatura, né? Literatura espírita. Por exemplo, nós temos essa questão do olhar compreensivo, né? Esse olhar compreensivo é um hábito, né? Um hábito que a gente precisa trazer para dentro do nosso seio familiar, aonde Leon Denis ele diz: em todas as nossas relações sociais, relações com os nossos semelhantes, é preciso que nos lembremos constantemente disso. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução, pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não seja em relação a seu grau de adiantamento, né? Então nós precisamos trazer esse olhar compreensivo, porque hoje
estamos numa determinada escala, como ele diz aqui, né? Reencarnado, às vezes, hoje somos mães, somos pais, mas já fomos filhos, né? Em outras encarnações podemos ter sido em outro grau de familiar daquele nosso filho, daquele nosso pai, daquele nosso parente, daquela criança que está próximo de nós. Então ele diz que a gente precisa ter esse olhar compreensivo, né, diante dos nossos irmãos. Então, por que não trazer esse olhar compreensivo para dentro dos nossos lares? Aqui, Joana de Ângeles, eu até botei assim, abertura ao aprendizado conjunto, porque ela diz assim, ninguém renasce em uma consanguinidade por acaso, mas antes por necessidades imperiosas de ajustamento emocional, de renovação moral e de aquisição de experiências especiais. Quando Joana de Ângeles traz isso, ela mostra que essa questão do aprendizado a gente pode dizer que é uma via de mão dupla, né? Então, é uma troca, né? Aprendemos com as nossas crianças e os nossos jovens e também ensinamos a eles, né? Então, o valorizar ele traz para eles essa importância que né, tão imensa, que é a questão dessa importância da reencarnação. Então, precisamos mostrar para eles quão importante é eles terem tido essa oportunidade, né, de reencarnarem, né, nesse momento, nesse seio familiar, nesse meio dos amiguinhos com o qual ele convive, que às vezes eles chegam em determinadas fases que eles vêm reclamar, que o coleguinha não gosta mais dele, que o coleguinha é chato, e aí a gente tem que ter e mostrar para eles que estamos nesse constante aprendizado, né? E que aceitar o outro também é uma maneira também do outro nos aceitar, né? E isso a gente vai estar aprendendo com ele. Eu destaquei aqui um outro que é do Leon Denis, que diz: se o homem conhece a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado em vez de julgar fraco e temer o futuro. Compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então, ou seja, se nós mostrarmos e apresentarmos às nossas crianças e aos nossos jovens quão maravilhoso é valorizar a vida e que eles são, sim, peça fundamental para ajudar, né, nessa evolução de todos, nós vamos estar trazendo para eles a confiança, a autoconfiança de cada um. Né? E quando você traz essa confiança para si, essa autoconfiança, você percebe como você é uma peça fundamental, que você não é só mais um, mas sim você é único. Você é importante naquele seio familiar, naquele momento em que você veio, que você vai colaborar para o crescimento, né? E que todos o amam, né? Então, aqui Leon Denis destaca justamente assim como é importante, né? E se a gente tivesse consciência disso, se a gente trouxer isso, vamos perceber que a gente não vai temer o futuro, porque nós somos responsáveis por ele também. E aí, Jesus, né, em Mateus, né, capítulo 7, versículo 12, diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui ele destaca muito essa questão da empatia, né? Precisamos ter essa empatia com o outro, né? Precisamos trazer isso para junto da gente, né? Antes de acusarmos, antes de criticarmos, tentar entender o momento que essa criança, que esse jovem está vivendo, né? A rebeldia, ela sempre tem por trás algo, né? Algo que ele quer nos falar, algo que ele quer perguntar.
algo que não está se encaixando e ele nem mesmo sabe expressar, né? Então, precisamos ter essa empatia, esse acolhimento e o que eu já falei anteriormente, esse olhar compreensivo. Leon Denis faz outra observação quando ele diz assim: bem-aventurados que são mansos, né? Que ele destaca de Jesus, Mateus também. Bem-aventurados que são mansos porque possuem a terra, né? Então, antes de estarmos criticando, acusando ou mesmo julgando, né? Infelizmente ainda estamos nesse processo de evolução e muitas vezes julgamos, né? E aí ele pega e diz que os mansos possuirão a terra, Jesus disse, né? Então precisamos ter essa mansetude, ter essa tranquilidade, parar, refletir, escutar, né? Ainda que muitas vezes nossas crianças, nossos jovens, de maneira impulsiva, que faz parte da idade deles, da faixa etária, cheguem para nós achando uma coisa que a gente orientou e ele achando que tem que ser daquele jeito. Vamos escutar, né? Vamos dar os nossos ouvidos, escutar, mostrar que eles são ouvidos, né? Aí depois a gente vai, mostra e orienta, né? Por que que não pode ser assim, né? Mas precisamos, antes de tudo, né? Sair dessas amarras, né? Que vivemos durante muitos anos, quando se dizia assim, criança não entende, né? Nós temos que sair disso aí, porque nossas crianças entendem sim, se a gente explicar, né? Dentro do nível de compreensão deles, eles vão sim entender. Leon Denis diz assim: se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Quando ele fala isso aqui, se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, então assim, nós muitas vezes não conseguimos entender que aquele jovem ou aquela criança em outro momento, em outra situação, ou até mesmo em outra reencarnação, ele lutou muito mais, ele sofreu muito mais. Temos que entender que hoje nós estamos na nossa melhor versão, né? Porque a gente já vem de outras vidas, né? A própria doutrina já nos ensina, já tem nos ensinado muito a respeito disso, que a gente evolui de pouquinho, devagarinho, um pouco mais. Às vezes, a questão de ficar na zona de conforto nos impede de evoluirmos, né, de maneira mais a acompanharmos a nossa época ou tudo aquilo que nos é ofertado, né? E aí ele aqui nos chama a atenção também e fala da questão da nossa consciência, da gente compreender melhor essa obra sublime que é a questão da educação e do aperfeiçoamento. Ou seja, o educar, ele não é imediato, nós sabemos, né? O educar é algo gradativo, é algo cuidadoso, é algo que aos poucos, um passinho após outro. Então, se isso é de maneira vagarosa, é de maneira cuidadosa, de maneira amorosa, ele aqui, nesse trecho, ele nos chama a atenção, né, de outro hábito, que é a questão da resiliência, né? Precisamos ser resilientes diante do momento em que estamos vivendo, diante do nosso papel com os nossos jovens e com as nossas crianças, né? A plantação, o regar, o cuidar é necessário. A colheita, precisamos ter um pouco mais de paciência, né? Precisamos ter essa compreensão que essa colheita não é imediata, né? Essa colheita vai vir à medida que esse amadurecimento, à medida que essa compreensão,
à medida que esse crescimento vai acontecendo com as nossas crianças e os nossos jovens. Outro hábito que também nos traz é a questão da prudência. Precisamos ter prudência. E aí, com relação a isso aí, eu destaquei aqui que Joana de Ângeles diz assim: a prudência é a atitude de sabedoria, prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Então, após a ação, colhe os resultados do ato. Então, assim, se ela fala da questão da prudência, da atitude, e ela diz que é uma sabedoria, então sejamos prudentes no momento que a gente vai conversar com as nossas crianças, na hora que a gente vai passar essa orientação, até mesmo no momento que a gente percebe, muitas vezes, que eles estão buscando, né, outros caminhos. Somos nós mesmos, né? E aí, essa vivência do amor, né? Essa vivência do amor também é um hábito que nós temos que trazer. Como é que a gente traz essa vivência do amor, né? Então, assim, a gente tem que perceber que esse amor que a gente traz para dentro do nosso seio familiar, né? Que a criança vai vendo, né? Ela vai vendo no dia a dia. O trato que você tem com as pessoas de dentro de casa, com as pessoas mais velhas. É assim que fazemos com que as nossas crianças vivenciem o amor. Quando a gente vivencia o amor com o próximo, com os nossos irmãos em geral, que seja pai, que seja tio, que seja irmão, né? É essa vivência que nós vamos fazer com que as nossas crianças cresçam. Não adianta a gente dizer, respeite os mais velhos, se ela, de repente, dentro do seu seio familiar, ela não vivencia esse respeito e ela não observa de fato como é que acontece na prática. Se você faz isso dentro do seu seio familiar, você mostra, você reflete, fora, quando a criança vê isso, que às vezes os pais dizem muito isso e os avós, né? A gente ensina em casa, mas aí quando a criança sai, ela vê em diversos lugares, é no supermercado, é fora, é um amiguinho dela e tudo. Mas aí é que está o grande segredo. Se ela percebe que dentro do seio familiar da sua casa existe o respeito, existe esse amor, essa convivência amorosa, cuidadosa, um cuidando do outro, um valorizando o outro, é o hábito. Por isso que fala a questão dos hábitos. Fora, ela vai ver, claro, ela vai estranhar. É provável, inclusive, que ela faça uma observação com você, né? Ai, que feio. Eu vi o meu coleguinha falando assim com a mãe dele. Ah, mãe, você viu aquilo ali, né? Por quê? Porque ele passa a perceber que a convivência que ele tem em casa é algo de um valor imenso. E é isso que nós precisamos trazer para as nossas crianças. A corresponsabilidade. Eu até marquei aqui que Leon Denis diz assim: somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros, né? Elevemo-nos, pois, à consciência do nosso papel, né? E fim seremos livres. Ou seja, precisamos ser solidários, né? A liberdade deles e a nossa liberdade também. Então, por que não ouvi-los? Temos sim que ouvi-los. Por que não apoiá-los à medida que a gente percebe que eles vão amadurecendo? Ah, mas é porque eu quero que o meu jovem faça escolha ou opte por uma determinada coisa, que seja um trabalho, que seja um curso que ele vai escolher, que sejam os amigos. Escutá-los, né? Dar os argumentos, mostrar para ele os seus argumentos e escutar os argumentos dele. Deixar ele experienciar isso, mas você, enquanto pai, enquanto tutor dessa criança e desse jovem, ficar ali observando, ao lado, né? Acompanhando aquela escolha, né? Até de fato eles amadurecerem o suficiente e fazerem uso disso de maneira mais
responsável, mas e dando as pequenas responsabilidades. O esforço de aperfeiçoamento, nós precisamos mostrar para eles que isso é extremamente necessário. Para a gente se aperfeiçoar, para a gente crescer, requer esforço. Mas para isso nós precisamos mostrar o nosso esforço daquilo à medida que nós vamos conquistando. Que seja das pequenas coisas, né? Tipo, vou andar de bicicleta, ou sua irmã vai andar de bicicleta para ganhar uma bicicleta, vai aprender, né? Por que eu não posso isso? Porque você precisa aprender, né? Vamos aprender junto. Olha como você melhorou, olha como você cresceu, valorizar, né, os esforços, ainda que essa criança ou que esse jovem ainda não conquistou aquilo que de fato seja necessário, mas valorizar os pequenos esforços. Por exemplo, se é bem pequeno, vai arrumar uma cama, é claro que ele não vai saber às vezes dobrar o lençol, então você dobra ali um pouquinho e diz, agora completa, vai juntar os brinquedos, aí você junta um pouquinho, junta um bocado, bota aí para ele juntar um pouquinho, olha como você está conseguindo. E aí vai aos poucos dando essa responsabilidade, né? A solidariedade e a tolerância também é algo, aliás, são hábitos maravilhosos, algo que precisa fazer parte da nossa convivência familiar. Por quê? Porque essa solidariedade, essa tolerância, hoje que teremos com as nossas crianças, imaginemos que no futuro eles terão conosco e com tantas outras pessoas, né? A intolerância, a falta de solidariedade é muitas vezes a falta de convivência, né? Tem um filminho que ele é uma curta-metragem que fala assim, se eu não me engano, é Senhor Estranho, né? E aí ele não tem fala, ele é como se fosse uma curta-metragem muda, né? E aí ele anda de cara ruim o tempo todo, né? Então ele passa pelas pessoas, um balão da meninazinha sobe e ele de cara ruim nem ajuda com o balão. E aí depois ele vai e passa por uma mulher que deixa um carrinho de supermercado descendo, o carrinho passa do lado dele, ele olha, nem sequer procura ajudar nem nada. E aí ele vai atravessar uma rua, aí tem um sinal para o ônibus parar, e aí uma senhora bem idosa segurando o braço dele. Ele olha estranho, né, porque ele não pegou nela, né, e ela pega daquele sorriso, e aí quando ele começa a atravessar e ela lá segura nele, mais na frente vem um carro em alta velocidade e ele com muito medo posta-se na frente dela e põe uma mão parando. E aí o carro para, é claro, não machucou ela. Ele termina de atravessar a rua, quando chega do outro lado, ele mesmo com a cara ruim, ela abre um sorrisão para ele, aperta as bochechas, alegremente, muito feliz. Ele ficou maravilhado com aquilo. E a partir daquele dia, ele passa a mudar a postura, né? Passa a se importar com os outros, né? Ou seja, a senhora, a velhinha, ela não olhou muito se ele era uma pessoa boa ou não era, né? Ela simplesmente fez, ela tentou, né? E aí, a partir daquele momento, ele muda, né? Ele passa a mudar. Então, muitas vezes somos nós que precisamos, às vezes, mudar essa postura, né? Na verdade, evitar esse distanciamento, né? E trazer mais para perto nossas crianças e os nossos jovens. E aí a tolerância é isso, né? Se somos tolerantes com os nossos, é claro que essa criança no futuro vai ser tolerante com as pessoas em volta, que ela vai trazer as experiências e os bons hábitos que ela aprendeu dentro do seio familiar, dentro das escolas de evangelização, para o crescimento dela. Ou seja, isso aí vai trazer a questão da harmonia, né, dentro do lar. E isso vai mostrar para as nossas crianças quão importante elas são. Poderíamos falar muitas outras coisas, não é? Trazer mais reflexões, mas a gente já está chegando ao final desse momento, né, dessa doutrinária, onde a gente trouxe, né, algumas reflexões, né, à luz do nosso evangelho, da nossa literatura, né, falando sobre a importância, né, nas questões
276, 248, 290, fala, o Livro dos Espíritos fala da importância da família dentro dessa formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Quão importante nós vamos trazer para eles isso, para que eles se sintam valorizados, né? Para que eles percebam que a vida deles é única, né? É maravilhosa, é importante e que todos nós estamos aqui para ajudá-los, né? Para colaborar nesse crescimento, o quanto ele foi esperado, né? Dentro desse seio familiar, junto desses amigos, e é assim que as nossas crianças vão se sentir valorizadas. E a gente, com certeza, todos nós vamos perceber quão importante né? Trazer para a convivência esses hábitos que vai nos fazer pessoas melhores, vão fazer nossos filhos, né? Nossos netos, nossos sobrinhos, também pessoas no futuro melhor, tá? A gente agradece mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, né? Refletindo, né, à luz do nosso Evangelho, trazendo essas reflexões para o nosso dia a dia, fazendo com que cada um de nós pense de que forma a gente pode trazer esses bons hábitos para dentro do nosso convívio, né? Para que nos tornemos homens de bem, né? Que nos fala o Evangelho. A gente agradece, Igor, né? Não dá para me ler todos os nomes, né? Vanderlei, mas a gente agradece Georgiana, Carmelita e tantos outros, Ana Clélia, eu acho, tantos outros irmãos que estavam aqui, né? Para que a gente pudesse refletir, né, sobre isso. Então a gente se encaminha, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, fiquem à vontade, quem assim desejar, onde estiver, para fechar os olhos, para poder a gente ter essa conexão, né, com a espiritualidade. Deus Pai de infinita e doce bondade, te agradecemos mais uma vez pela vida. Te agradecemos mais uma vez também estarmos aqui juntos, unidos em um só pensamento, o pensamento do amor, da fraternidade e da partilha. Te agradecemos pelo apoio de cada um dos nossos irmãos que se encontram aqui, pela oportunidade que eles nos dão, né, de estarmos juntos, refletindo, para que nossos irmãos, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos crescer. Agradecemos à espiritualidade amiga, ao nosso Pai Maior, pelo apoio, né, de estar aqui conosco e de também nos guiar. Peçamos que através desses bons pensamentos que agora nesse momento estamos elevando e possam ser levados aos lares dos nossos irmãos que estejam necessitando, que esses bons hábitos, boas atitudes possam chegar nos corações de cada um de nós que se encontra aqui, também dos nossos irmãos que porventura possam depois ter a oportunidade também de escutar a tua palavra, os teus ensinamentos e assim crescer. Te agradecemos e te pedimos que abençoe todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, ou nos hospitais ou em seus lares. Cuida de cada um e leva a cada um o conforto e o consolo necessário. Te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez, gratidão pela oportunidade da reflexão. Boa noite a todos.